Justiça do Rio Grande do Norte autoriza governo do estado a remanejar 225 milhões de reais para pagamento dos salários dos servidores estaduais. E você vai ver também. Ainda no Rio Grande do Norte, Justiça determina a prisão de policiais que promoverem greve. Justiça no Rio penhora a arrecadação de empresas de ônibus da cidade para o pagamento de salários e benefícios atrasados de funcionários das companhias. As regras dos impostos que começam a vencer no início do ano. E os perigos das dietas. A partir de hoje, o Jornal da Justiça exibe uma série de reportagens sobre saúde e os riscos de tratamentos sem cuidado profissional e sem acompanhamento. Estas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Justiça no Rio Grande do Norte autorizou o governo do estado a remanejar do Fundo Nacional de Saúde 225 milhões de reais para o pagamento dos salários dos servidores estaduais. A decisão foi no plantão judiciário e a repórter Carolina Chaves, ao vivo, tem as informações para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, a decisão foi do desembargador Cornélio Alves, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, atendendo ao pedido de associações e sindicatos dos policiais militares, bombeiros, delegados e policiais civis do Estado. Eles alegam que o salário é verba alimentar e, por isso, tem prioridade no pagamento. O desembargador determinou o uso do Fundo Nacional de Saúde não utilizado em 2017 para o pagamento dos salários atrasados, dos salários de novembro, dezembro e também do 13º salário. E ele ainda determinou que esse valor, que o Estado deve repor esse dinheiro em 10 meses. Os policiais militares e os bombeiros estão parados desde o dia 19 de dezembro por falta de pagamento dos salários e os policiais civis estão trabalhando apenas em escala de plantão desde o dia 20 de dezembro. Com a paralisação, aumentou a violência no Estado e, por isso, o governo federal enviou 2.800 militares das Forças Armadas para o Rio Grande do Norte. E uma outra decisão, Érica, determinou também a prisão de policiais que promovam a greve no Rio Grande do Norte. Quem tem as informações é a repórter Evelyn Araújo. Boa tarde, Evelyn. Oi, Carol, boa tarde. A determinação é para que os comandantes das polícias civil, militar e do Corpo de Bombeiros prendam em flagrante qualquer agente de segurança que contribua para a continuidade dessa greve. Desde o início da paralisação, que já completa aí 2 semanas, houve 94 registros de mortes violentas no Rio Grande do Norte. Além disso, segundo o Observatório da Violência, o dia de maior letalidade foi a última sexta-feira, dia 29 de dezembro, com 17 mortos. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 29%. Érica, volto com você no estúdio. Obrigada, Evelyn, pelas informações. E o plantão judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região determinou a penhora de toda a arrecadação desse domingo das empresas de ônibus da cidade do Rio para o pagamento de benefícios e salários atrasados dos funcionários das companhias. A decisão foi tomada pelo desembargador Gustavo Tadeu Alckmin. O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Urbano diz que os funcionários de várias empresas de ônibus cariocas estão com salários atrasados e não receberam até agora o 13º salário. Os trabalhadores já haviam decidido fazer uma greve. Essa paralisação foi suspensa por decisão do desembargador Evandro Pereira Valadão Lopes, também do plantão judiciário. Os drones, aqueles equipamentos de voo controlados à distância, viraram febre. Muita gente usa para o lazer ou mesmo para o trabalho. E poucos sabem que o equipamento está longe de ser um brinquedo. Para pilotar um drone é preciso ter 18 anos ou mais e seguir regras de segurança. Para conquistar mais clientes, o Jean, dono de uma produtora de vídeos em Brasília, decidiu investir alto. Comprou 2 drones. Estes equipamentos que permitem imagens aéreas de alta qualidade. Todos os fins de semana ele utiliza os drones para filmar casamentos e afirma que isso fez a diferença na hora de vender o serviço.
O sonho de toda noiva é ter a imagem perfeita e a captação perfeita. E dentro dessa captação perfeita inclui as imagens aéreas de drone, né? Então toda noiva ela é apaixonada com drone. Uma das primeiras coisas que ela pergunta é: você tem drone? Seja para trabalho ou diversão, quem compra hoje um drone deve observar algumas regras de segurança. É que dependendo da dimensão do equipamento, leis e também uma regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil devem ser obedecidas. Voar somente com registro nos órgãos de controle. Se o equipamento tiver um peso maior que 250 gramas, o cadastro deve ser feito no site da ANAC. Além disso, quem pilota o drone deve observar outras regras de segurança, como voar a pelo menos 30 metros de distância de pessoas. A distância só pode ser menor se quem estiver próximo ao equipamento concordar. O piloto deve ter no mínimo 18 anos de idade. Deve haver um seguro contra danos a terceiros. Transporte de mercadorias está proibido. Também é importante observar uma distância segura em relação a edifícios. O objetivo dessas recomendações é proteger o espaço aéreo, só que em muitos casos as regras são descumpridas. Nesses casos, a responsabilização e as penas para quem violar as regras podem ir além da esfera administrativa, chegando inclusive ao âmbito penal. Quando ele expõe a aeronave em perigo, ele pode ser tipificado na esfera penal. Mas vamos pensar que um drone como esse cause um dano material, por exemplo, a um carro, a uma aeronave, a um prédio. Então ele poderá de fato ser responsabilizado também, né, eventualmente pelo pagamento de uma indenização por danos morais. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. As regras dos impostos que começam a vencer no início do ano. Voltamos em instantes. Depois de gastar com presentes de Natal e festas, o ano começa com despesas que fazem muitas famílias entrarem no vermelho. São os impostos como IPTU, IPVA, matrícula e material escolar. O ano já começa com muita gente preocupada com a cobrança de impostos e com despesas típicas desta época. Só Jesus na causa, né? Porque é muito difícil, é muito imposto que a gente paga e início de ano sempre é muito difícil. Tirando um pouco de cada lugar para adequar as contas, manter em dias, né? Assim para sobreviver um pouco. Eu parcelo muita coisa e o que dá eu pago à vista. Simples assim. A opção de pagar tudo de uma vez é recomendado se houver um bom desconto e se o valor não comprometer o orçamento familiar. Em São Paulo, por exemplo, se o IPTU for pago à vista, o desconto é de 5% e no Rio de Janeiro, 7%. Já o IPVA sai 3% mais barato em São Paulo e 8% no Rio de Janeiro, se for pago de uma só vez. Especialistas em finanças indicam que o ideal é guardar o 13º salário para pagar essas contas e também fazer uma reserva. Bom, e para falar sobre esse assunto está aqui o advogado Jacques Veloso Melo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, IPVA e IPTU são os principais impostos que atingem o bolso de quase todo mundo nessa época do ano, né? Esse início de ano é sempre o ano, a gente fala que são os impostos do Réveillon, né? Todo mundo sai das festas e já comemora recebendo um carnê para pagamento, né? E esses são efetivamente os mais pesados e que chegam mais no início do ano. O que acontece com quem não pagar um desses impostos? O não pagamento do imposto, do IPTU, do IPVA, vai gerar uma inscrição em dívida ativa, né? Você fica devedor, passa a ter seu nome sujo. Muitos estados e municípios já estão protestando essas dívidas. Então, hoje é comum a pessoa ter o nome em Serasa por esse tipo de débito e ser ainda executado pela dívida, o que onera muito o valor, aumenta muito o valor da dívida. Só o fato de inscrever a dívida ativa e fazer a execução já aumenta em 20%, porque são as custas de cobrança desses tributos. É a mesma coisa do IPVA para o IPTU ou tem sanções diferentes aí? Não é a mesma coisa, o que muda é quem cobra. O IPTU quem cobra são os municípios, já o IPVA quem cobra são os estados. Então, normalmente, o IPTU, a cobrança é um pouco mais ágil, porque é a principal arrecadação do município. O IPVA, como os estados têm o ICMS, que tem uma arrecadação mais alta, às vezes o IPVA demora um pouco mais a ter a efetiva cobrança, porque os valores são menores considerando o tamanho do estado e a arrecadação do estado, mas o caminho é o mesmo. O senhor falou aí da inscrição na dívida ativa, né? E muita gente ouve isso falar todo ano, mas não sabe o que significa. O que significa ser incluído nessa dívida ativa? É porque a cobrança normal do imposto, a apuração, mandar o carnê, quem faz é a Secretaria de Fazenda, seja do município ou do estado.
Quando não há o pagamento espontâneo, essa dívida é encaminhada para a Procuradoria, né? Seja a Procuradoria do município ou do Estado, e essa Procuradoria faz essa cobrança e a gente chama esse instrumento utilizado para controlar e para fazer essa cobrança de dívida ativa. É quando o Estado inscreve essa dívida, emite uma certidão que você está devedor e aí a Procuradoria faz a cobrança. Só que esse procedimento gera bastante aumento dessa dívida, porque cada etapa dessa há um aumento de multa sobre a dívida originária. E é possível renegociar essa dívida? Uma pessoa que não pagou há muito tempo e quer colocar em dia aí esse imposto, como que ela faz? O que ela deve proceder? Dá para renegociar? Dá sim. Normalmente todos os estados e municípios possuem já uma regra fixa de parcelamento, entre 30 e 60 meses de parcelamento com um valor mínimo de parcela. Então, digamos que, pega uma regra isso, o valor mínimo da parcela é R$100 e eu posso parcelar em até 30 vezes, dependendo do tamanho da dívida, 30 ou 60, né? Mas é comum também, tanto os estados como os municípios, fazer os chamados refis, né? Com uma certa periodicidade, geralmente aí, cada 2, 3 anos, a gente vê um refis. Ano que vem, excepcionalmente, aliás, esse ano, né, já estamos em 2018, excepcionalmente, nós não teremos edição de nenhum tipo de refis, porque é proibido por lei em ano eleitoral. Então, só 2019. Então, quem tiver com algum problema para regularizar em 2018, terá que utilizar as regras ordinárias de parcelamento dos estados e municípios. E quem não pagou o IPTU, por exemplo, a gente sabe que quem não paga o IPVA corre o risco aí de ser pego numa blitz e de ter o carro apreendido, o veículo apreendido. Quem não paga o imposto do imóvel, né, o IPTU, qual é a sanção? Que ele não pode vender o imóvel? O que acontece? Quando você não paga o IPTU, você não consegue vender, porque para você fazer a transferência, você precisa apresentar a certidão de regularidade fiscal, né? Então, você não consegue fazer essa transferência. Além disso, a dívida do IPTU pode gerar a perda do próprio imóvel, né? Apesar da moradia ser impenhorável pela nossa lei, existem exceções, e uma dessas exceções são as dívidas do próprio imóvel, seja condomínio, IPTU, e por incrível que pareça, é bom aproveitar a oportunidade, uma outra exceção é a dívida com empregada doméstica, né? Então é importante tomar cuidado com essas dívidas que são originárias do próprio imóvel, porque elas podem gerar a perda do imóvel. Quem tiver dúvidas, não sabe se está devendo, se o imóvel que vai comprar, por exemplo, está com alguma irregularidade, ou o carro mesmo, qual é o caminho para essa pessoa tirar essas dúvidas? Hoje, nós temos muitos sites informativos, né? Geralmente a Fazenda mantém um site onde se consegue consultar. No caso do IPTU, o próprio Detran te dá essa informação, mas se não tiver essa tecnologia no município da pessoa, ela pode se dirigir diretamente à Secretaria de Fazenda do seu município e perguntar como é que está a situação. É obrigatório o Estado lhe dar a informação, te dar uma certidão do que você deve, como é que se chegou àquela dívida e as condições de pagamento que são ofertadas a todo cidadão. Uma dúvida muito comum quando a gente conversa com as pessoas por aí em relação a essas dívidas com impostos, é se o devedor do imóvel, né, a pessoa que mora no imóvel, que é dona do imóvel, que está devendo o IPTU, morre, ou mesmo do carro, os herdeiros que vão herdar, já que são bens, herdam também essa dívida? A dívida ela se transfere até o montante do bem que está sendo herdado, né? Então, ninguém herda dívida de ninguém, mas todo o patrimônio que está sendo herdado, ele vai primeiro pagar as suas dívidas e o restante, o saldo, aí sim, passa aos herdeiros. Então, acaba que essas dívidas de IPTU e IPVA serão pagas pelo próprio espólio, né? Antes de fazer a divisão. Só um pontinho também que eu acho interessante, sempre quando a gente fala de IPTU e IPVA, eu já ouvi isso de algumas pessoas, elas fazem uma confusão entendendo assim, não, mas a minha rua é toda esburacada, não tem isso, eu não vou pagar porque não fez... Esses impostos não têm nenhuma relação com o serviço. Não é vinculado, não é um dinheiro carimbado para ser aplicado. Exatamente. Às vezes até o Estado faz propaganda, né? Paga seu IPTU, que nós vamos fazer isso. Mas na verdade não há essa vinculação. E é importante que as pessoas saibam disso, que ainda que o serviço público não esteja adequado, o imposto é devido. A correção para a falta do serviço público é agora nas eleições de 2018. Com certeza. Obrigada, doutor Jacques. Eu conversei com Jacques Veloso, que é advogado, conversou com a gente a respeito desses impostos que começam aí a chegar no início do ano e apertam o bolso de muita gente, o IPVA e o IPTU principalmente. Obrigado, doutor. Obrigado, você. Até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O
Os perigos das dietas. A partir de hoje, o Jornal da Justiça exibe uma série de reportagens sobre a saúde e os riscos de tratamentos sem cuidado profissional e sem acompanhamento. A gente volta já já. Quem mora fora do país já pode regularizar a situação eleitoral e votar para presidente e vice-presidente do Brasil de forma mais rápida e segura. E isso graças ao Título NET. O eleitor brasileiro que mora no exterior tem direito de participar do processo democrático do Brasil. A cada 4 anos, vai às urnas para registrar o voto para presidente e vice-presidente da República. A Justiça Eleitoral trabalha para facilitar a vida dessas pessoas no dia da votação. E esse empenho evolui a cada dia, como destaca o representante dos cidadãos brasileiros que moram em Tóquio. Alguns anos atrás, os brasileiros que residem no Japão tinham dificuldades de participar das eleições presidenciais. As urnas, sessões eleitorais, eram centralizadas somente nos consulados brasileiros. E muitas pessoas sentiam dificuldades em participar dessas eleições. Hoje, a situação é diferente. O Título NET tem a missão de agilizar os serviços prestados ao cidadão que está longe do Brasil. A ideia surgiu do grupo de trabalho criado em 2015 para tratar sobre as eleições no exterior, formado por integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e do Itamaraty. Antigamente, toda a comunicação era feita pelo requerimento de alistamento eleitoral. O eleitor ia ao consulado para pegar o requerimento e preencher. Em seguida, o consulado enviava o documento via malote ao Itamaraty, no Brasil, que depois encaminhava ao cartório eleitoral do exterior com sede em Brasília para cadastro do eleitor. E só depois a documentação solicitada pelo eleitor era encaminhada via avião novamente para o consulado, onde a pessoa pegaria, por exemplo, o título de eleitor. Nós tivemos situações assim, o eleitor preencheu o requerimento em fevereiro, janeiro, dezembro de 2015, 14, e nós recebemos só em julho. Aí ele já chega aqui com um atraso bem grande, até que a gente consiga movimentar tudo isso, conferir. Nós já estávamos no final de 2015, ou seja, a pessoa já tinha quase um ano que tinha preenchido e não conseguiu regularizar. Essa demora ficou no passado. Com o Título NET para o exterior, o eleitor pode acessar a página do Tribunal Superior Eleitoral de qualquer lugar do mundo e preencher o requerimento online. A ferramenta foi desenvolvida pelos servidores do TSE. O maior desafio foi fazer a adaptação de um processo operacional, manual, onde você tem muito trâmite internacional de documentos, para um processo eletrônico, utilizando a internet como principal meio para agilizar o atendimento ao eleitor. Basta informar dados como nome, data de nascimento, nomes dos pais. Em seguida, confirmar o número do documento de identificação, CPF, sexo, estado civil, local de nascimento, entre outros. E para seguir para o próximo passo, o eleitor deve anexar os documentos exigidos pela Justiça Eleitoral. Depois, precisa atualizar o endereço e telefone. Por fim, é só conferir os dados, confirmar e imprimir. Em poucos minutos, toda a documentação chega ao cartório do exterior, em Brasília. Todas as fases do atendimento, desde o cadastro do requerimento, até o aviso ao eleitor de que ele pode comparecer à repartição consular para receber o título, é feito de forma eletrônica e por envio de e-mails ao eleitor. Todo começo de ano vem carregado de promessas que fazemos a nós mesmos. E dentre as várias determinações que tomamos, uma é recorrente para a grande maioria das pessoas: emagrecer. O Jornal da Justiça apresenta a partir de hoje uma série de reportagens sobre saúde e dietas, os perigos, os direitos dos consumidores, tratamentos e cirurgias pagos pelo SUS. Nesta primeira reportagem da série, você vai ver como o padrão de beleza mudou ao longo dos anos e o que é possível fazer caso seja vítima de uma propaganda enganosa. Acompanhe. Por que a sociedade chegou a um padrão de beleza? Isso vem mudando ao longo do tempo. As primeiras academias surgiram 1.200 anos antes de Cristo. Na Grécia Antiga, a educação física era considerada um pilar da formação dos homens. Vem do século I a expressão mente sã em corpo são. Já na década de 40, as atrizes de Hollywood foram as grandes referências de beleza, com seios fartos e quadris largos.
Nos anos 60, a imagem da mulher violão com aquela cinturinha fina. A partir da década de 90, as passarelas e as supermodelos ditam o padrão de beleza. Hoje nas ruas, o conceito de corpo ideal varia bastante. Eu queria ter um corpo de 40, modelo. É mais magra só. Magro, bonito. Dos sonhos dos novos, acho que hoje a moda é o magro. E eu estou bem nesse corpo que eu tenho. E é esse padrão que atormenta as mulheres. A dona de casa, Anauê Salgado, se impressiona com o que vê por aí. Fiquei muito triste com a menina, não sei se vocês viram, que a irmã dela postou que ela fez bariátrica porque ela queria emagrecer para os outros. Ela queria ser magra para os outros, não para ela. Ela falou para a irmã dela, as pessoas vão me aceitar, elas vão gostar de mim, porque nem a família dela gostava dela. Vivia criticando e ela morreu. Ela morreu por causa dos outros. Por querer agradar os outros, e os outros não o suficiente é você. O que é bom para mim, o que é bonito para mim, talvez não seja bonito para você. Então esse padrão de beleza, ele é muito complicado, né? E muito doloroso. Eu estava conversando com o médico, e a gente estava conversando até sobre essa questão na mídia social, o quanto é complicado, principalmente para os jovens de hoje, eles estarem de acordo, estarem vivendo uma vida muito intensa nas mídias sociais, na rede, né, na internet, e eles começam a ver coisas que nem sempre são reais ali. Então imagina se você vê uma menina que você segue, que é uma blogueira, que ela é linda, magra, né? Que você tem esse ideal, né? Ela tem o seu ideal. E essa é uma menina que posta batata frita, hambúrguer, cachorro quente, sorvete todos os dias. Eu já me sinto frustrada. Eu tenho certeza que todas as jovens se sentem. E aí vem uma dúvida, por que ela consegue ou não? Aí já era um sentimento de que eu estou incapaz. Né? Então o problema está dentro de mim, então o problema é o meu biotipo, o problema é o meu corpo. E não, na verdade eu nem sei se aquilo é verdade. E não fica só nisso. Muitas mulheres se deixam levar por promessas milagrosas, mas o que fazer quando se é vítima de uma propaganda enganosa? A advogada Laís Oliveira responde. O consumidor pode procurar o órgão administrativo, que é o PROCON, e o PROCON ele pode impor que essa empresa ou a pessoa física que publicou a propaganda enganosa, que ele refaça a propaganda, chama-se contra-propaganda. E nessa nova propaganda ele deve informar as substâncias reais do produto e todos os malefícios que pode causar ou não, ou seja, as informações verdadeiras. E quando a propaganda enganosa fica caracterizada? Basicamente informações falsas. Qualquer informação falsa que haja naquela propaganda, ela se torna enganosa. Tanto que a propaganda pode ser enganosa totalmente ou só parcialmente. Ela pode recorrer ao PROCON administrativamente. Caso ela não esteja satisfeita, ela pode procurar também a Justiça. Outro problema muito comum são os remédios sem autorização da Anvisa. Primeiro de tudo, o consumidor tem que ficar atento ao não se automedicar. Tem que ter prescrição médica. E a prescrição médica, ela só vai conter medicamentos autorizados. Caso esse medicamento não seja autorizado, ela se automedicar, ainda assim ela pode procurar os seus direitos contra a empresa que forneceu o medicamento. Para a pessoa que trouxe esse medicamento, para a pessoa que vendeu, isso daí, na verdade, ele é uma droga. Porque droga, a gente pensa que só são aquelas pesadas que a gente conhece do tráfico, mas droga é qualquer substância que ingerida, ela muda o corpo, muda o seu psicológico. Sendo uma droga, a pessoa incorre no crime de tráfico de drogas. No consultório da Laís, os processos mais comuns envolvem procedimentos estéticos. No caso das cirurgias, dos danos estéticos, ela pode procurar seus direitos judicialmente. Ela tem o direito ao dano moral e ao dano estético cumulativamente. Ocorre bastante, porque a oferta de cirurgia é muito grande, né? E às vezes o profissional não responde à expectativa. E nesse caso de cirurgia plástica, não é apenas um resultado de meio, como nós costumamos falar. Ela vendeu o resultado, ela vendeu a beleza para a pessoa. Se ela entrega um defeito, ela não cumpriu o que ela prometeu. Esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Uma boa tarde para você. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.